Momento. Outro Olhar em Pauta, com Davi Brito e Tosta Neto, na Amargosa FM. Informação de qualidade garimpada e compartilhada pelo portal Outro Olhar. Acesse www.outroolharinfo.com e amplie sua visão acerca das notícias. Professor, tudo bem? Como é que tá aí? Chega à frente aí. Muito boa tarde, boa tarde. Boa tarde, categórico Davi Brito. Boa tarde para o fera da bola Regi. E boa tarde especialíssimo para o ouvinte da 105,9. Mais uma vez, é um prazer incomensurável estar aqui na bancada da pioneira Amargosa FM com Outro Olhar em Pauta, notícias da semana. Pois é, maravilha. Hoje tem muita notícia, muita informação. Tosta Neto, a gente começou aqui, tava falando, eu e o fera da bola, fazendo esse OD, né? esse elogio, né, ao rádio. É importante, né, falar do rádio, como ele é diferente do ponto de vista dos meios de comunicação em massa, agora convencional. Falo em especial nas redes sociais. O rádio é diferente, né? Não é à toa que ele também é o primeiro meio de comunicação e todos os demais eles se espelham ali, eles usufruem, eles bebem da fonte do rádio para poder alcançar o seu espaço. Mas o rádio, mais do que nunca, está muito forte, né? Que a gente percebe a relação que os ouvintes têm com o rádio, em detrimento também potencializado com a questão aí da rádio também está na internet. Isso é muito bacana para nós, né? E um espaço privilegiado para Outro Olhar. É bem por aí? Perfeito, Davi, porque a relação do ouvinte com o rádio é de afeto. E o rádio é o primeiro meio de comunicação de massa. E quem achou que o rádio seria aí esquecido com o avanço da internet, muito pelo contrário, se enganou, porque o rádio foi amplificado aí com as redes. E de certa forma, todos os meios de comunicação acabaram aí se inspirando no rádio. Pois é, mas é por isso que estamos por aqui, viu? E por isso que a gente tem essa gratidão, né? A 105,9, a você, amigo ouvinte, com a gente, a toda a equipe, toda a direção da 105, estamos juntos. Mas a pauta do Outro Olhar em Pauta, referente às notícias da semana que circularam, que estrelaram, né? Por lá, a gente faz questão de sempre entender que nós somos os garçons, né, das informações, dos fatos. Não é diferente com o portal Outro Olhar, que tem aí a condução do Davi Brito e do Tosta Neto. Ô Tosta, a notícia número 1, né? Tratamos aqui sobre a reação, né, a primeira reação do deputado federal Dal Barreto, referente às acusações da qual ele foi alvo, bem como também ele confirmando, né, a sua prevalência, a intenção de que a verdade vai se estabelecer. É um ponto, né? A gente não foge do assunto, é importante trazer, bem como também é importante trazer a fala do deputado federal Dal Barreto, onde ele destacou, querendo esclarecer, não é? Ele entende que o povo baiano o conhece, nós de Amargosa o conhecemos de fato, aqui na bancada da 105 também, por vezes o deputado nos prestigiou em fazer um bate-papo. O convite está lançado, viu, deputado Dal? Quando puder aí, quando tiver esclarecido todas as informações com a sua defesa, para poder fazer um bate-papo com a gente aqui, estamos juntos. Mas o Dal destacou que ainda sua trajetória política é marcada por luta, superação e trabalho. O povo de Amargosa, né, que o conhece, a turma do Som Rock, a equipe da Rede Dal sabem disso. E afirmou ainda que está firme no propósito de melhorar a vida do povo baiano, como sempre tem feito nesses mandatos, né, 2 mandatos. E o que a gente pode extrair? É importante o deputado se posicionar, foi importante ele colocar inicialmente a sua defesa. Sem dúvida, Davi. O deputado, o governador, o presidente, qualquer político é um cidadão como outro qualquer, e ele está amparado pelo direito de defesa, e a fala do deputado foi bastante assertiva. E nós, nestes tempos marcados pelas redes sociais, precisamos ser bastante serenos em relação à análise de uma notícia, à análise de um fato, porque ninguém pode ser punido, julgado antes ali, certo, do devido julgamento. E com o tribunal das redes sociais, Davi, o indivíduo já é ali punido antes mesmo do julgamento. Condenado. E o tribunal das redes sociais é totalmente implacável. Condena o indivíduo antes do devido julgamento.
Infelizmente, fera da bola, a maioria acaba aí seguindo essa condenação oriunda do Tribunal das Redes Sociais, que é implacável, não aceita ali a defesa prévia de um indivíduo e ele já é logo punido, condenado. E principalmente, Tostaneto, tem tempos que você trouxe até muito bem no artigo que você produziu no portal Outro Olhar essa semana, tem também essa nuance, né? Tem também essa nuance desse aspecto da preocupação que a gente pode também levar e converter para aquela máxima que tem até um livro escrito sobre isso, que é o assassinato de reputações, né? Existe também uma teoria nesse sentido, da qual o PT, outrora, segundo o autor do livro, foi aí o partido que teve isso como modus operandi de projeto. Isso é um fato, né? Está escrito no livro do Romeu Tuma Júnior, e posteriormente o PT também abraçou essa tese no sentido de entender que eles também foram vítimas, de certa forma, de assassinato de reputações. Eu me refiro a nomes do partido, até o próprio presidente Lula, que foi preso, tudo mais nesse sentido. O título do seu artigo que você trouxe, qual foi o título dele? Qual foi o título? Totalitarismo da desumanização do outro. Sim. Até a aniquilação física. Sim. Porque primeiramente o Tribunal das Redes Sociais identifica o opositor e ele é criticado ali de forma veemente, xingado, uma série de mais, né? impropérios. Sim. Nesta perspectiva, o senso de humanidade desse opositor é totalmente esvaziado. Então, Regi, este indivíduo, este opositor, é transformado numa coisa qualquer. Porque ele é xingado de várias formas, nazista, fascista, burguês, entre outros termos. Aí quando a humanidade dele é esvaziada, quando o mesmo é transformado numa coisa, tudo pode acontecer com ele. Uma punição injusta e, em casos extremos, o assassinato, a eliminação, a aniquilação física. Então tá aí, o que vai além da aniquilação apenas da reputação. Tá aí, o artigo tá lá, viu? O artigo tá no portal Outro Olhar, artigo do Tostaneto dessa semana, é importante demais. Totalitarismo e da desumanização do outro até a aniquilação física. Bom demais, parabéns, Tosta. Vamos pro próximo ponto, que a gente trouxe aqui também, uma nota do Davi Brito, viu? Para o portal Outro Olhar, dando conta da visita do governador, em especial, é claro, a questão da chegada da maternidade, né? Que a gente fica também aí muito contente, mas sempre nós do Outro Olhar em especial aguardando o grande finale, né? Que é a inauguração, mas sempre trazendo, entendendo a importância de tal obra ser anunciada para o município, bem como também entendendo a luta do povo de Amargosa em prol dessa conquista, né? Sim ou não? Cabe a pergunta. Vale lembrar as famílias que por vezes foram vitimadas aí com bebês, né, que tiveram dificuldade, mães, né, que tiveram problema no trabalho de parto aqui no Hospital Municipal. Então fica aí essa nota para nossa audiência que não acompanhou essa matéria, que tem esse cunho também de entender do ponto de vista reflexivo, e é por isso que o nosso parceiro, o enciclopédico professor Tostaneto, está por aqui para a gente entender. Então, Tosta, dá para entender isso mesmo, que é após anos de luta que a Amargosa conquista essa maternidade regional? Então, caro internauta que está acompanhando aqui a nossa live, prezado ouvinte da 105,9, incontestavelmente o advento dessa maternidade será uma conquista para a nossa região, sobretudo para as mães. E ampliando a nossa discussão, o fato de ser mãe é um dos maiores, se não o maior dom da vida. Ter a possibilidade de gerar outra vida. Logo, o Estado precisa sim cumprir esta demanda e oportunizar para as gestantes espaços aí, estruturas adequadas para que a vida seja ali oportunizada, gerada e transformada de forma plena. Portanto, uma conquista para as queridas futuras mães da nossa região. Então tá aí, foi no último sábado, vai fazer 8 dias amanhã, não é? A comitiva do governador teve a Amargosa, anunciou esse momento importante, não é? Que é a chegada aí da maternidade regional do Vale de Quiriçá. O investimento será de
76 milhões, né? Parte máxima, maior do governo federal através do PAC e a parte também do governo do estado. A informação dá conta de que a maternidade pretende contar com 117 leitos, né, incluindo UTIs, semi-intensivas, maternos e também neonatais. É uma conquista importante aí para as mamães de Amargosa e de região. A gente aguarda o quanto antes que a inauguração aconteça, que isso aí que é o marco principal, né? A gente vê cortar, como é que a gente chama? Cortar ali a faixa de inauguração, vem por aí, né? Perfeito, Davi, porque quando se fala de obra pública, estatal, a priori já temos ali uma desconfiança, um senso de ceticismo. Quando a obra vier a ser inaugurada, o fato é que vai gerar emprego e renda para a nossa região, o que será uma conquista aí expressiva, porque, Fera da Bola, o que precisamos é de um povo que trabalhe, que sue, que consiga o seu sustento, porque é o salário, é a renda que traz a liberdade para o indivíduo. É aquela máxima da música: sem o seu trabalho, o homem não tem honra. Logo, qualquer obra que venha a gerar trabalho deve ser valorizada. Sem dúvida, o trabalho liberta. Pois é, maravilha, você está acompanhando aqui o seu Amargosa FM Notícias, é o Momento Todo Olhar em Pauta, o quadro que temos aqui toda sexta-feira com a participação do professor Tosta Neto, onde a gente traz aqui as notas, manchetes, né, principais aí que estão publicadas no portal Outro Olhar. Você pode também acessar outroolharinfo.com e ficar ligado com a gente, fazer parte dessa comunidade aqui de Amargosa que está sempre aí atento às informações e buscando sempre se informar da melhor forma possível, garimpando e compartilhando informação, viu? Davi, permita-me, por obséquio, um paralelo com a economia e também com a filosofia. Diga aí, professor. Segundo o teórico Adam Smith, ícone do pensamento liberal clássico, em economia, o trabalho é a causa da riqueza das nações. Logo, a riqueza de um país é medida pela oferta de trabalho. Que a nossa cidade continue prosperando e gerando muito espaço aí no mercado de trabalho. As pessoas precisam trabalhar. É vamos para a luta. Vamos sim. Pois é, virou 13h20. Vamos para o próximo ponto. Referente aí à publicação de hoje, né? Que pipocou hoje e a turma tá aí oriçada para saber do que se trata. A Caixa Econômica anunciou, não é, plataformas de bet. Pois é, a Bets oficializada da Caixa Econômica Federal e projeta aí a arrecadação eu falei bilionária, viu? Pois é, olha, a Caixa Econômica Federal anunciou que está prestes aí a estrear a sua própria plataforma de apostas online, segundo a confirmação do presidente do banco, o Carlos Antônio Vieira Fernandes. Ele falou o seguinte, ó: nosso objetivo é que a Bet esteja no ar até o final de novembro, viu? Vem aí uma pamonha, vem aí o chamado presente de grego, ele tá comemorando ainda, né? Olha, também foi divulgado e confirmado aí, até no portal, no Infomoney e tudo mais. A iniciativa surge em momento aí de restrição das loterias tradicionais. No primeiro trimestre de 2025, a arrecadação do banco com esses jogos foi de 5,5 bilhões, a queda de 29% em relação ao quarto trimestre de 2024 e 10% em 12 meses. Pois é, Tocha Neto, a turma quer destampar um santo, tampar com outro, e sem falar estimulando uma prática que já está sendo tão entendida como nociva, né, que é a prática desses jogos aí, que a gente sabe que a turma nunca ganha. Complicado, o que a gente pode extrair disso aí? Então, Davi, a tua síntese sobre a notícia em questão foi bastante ali direta, assertiva. O fato é que a Caixa Econômica vem perdendo espaço no mercado para as casas de aposta.
que por sinal aí tem várias bets aí, claro, concorrendo com a própria Caixa Econômica. E para não diminuir a fatia do seu bolo no mercado, a Caixa Econômica vai oportunizar para a clientela a sua própria bet. Aguardemos para ver se as apostas serão ali em jogos de futebol, outros esportes, ou vai seguir na perspectiva aí do jogo de azar, tigrinho, etc. Se for a segunda opção, será algo preocupante, porque imagine o Estado brasileiro participando desse mercado aí. Imagine o mercado estatal, o próprio Estado participando desse jogo, desse ambiente aí de jogos de azar. Pode assustar, viu? Ô, Fera da Bola, você gosta de um jogo do Tigrinho? Como é? Fala sério. Lá ele, né, Regina? O povo fica assustado. Lá ele. É complicado, viu, meu irmão? É complicado. A gente fica imaginando, como falou o Tocha. Vamos aguardar para ver como vai ser a definição. Mas a turma que abomina essa prática né, que acaba sendo viciante, tem vários números aí estatísticos dando conta de que pessoas, famílias estão sendo dilaceradas, né? Prejuízos, suicídios, né? Com relação ao jogo do Tigrinho, então a gente fica com medo. Muitas famílias sendo destruídas por causa aí desse jogo maldito. Jogo do azar, né? Vamos aguardar o devido tempo para fazer a melhor análise, para ver como será essa bet da Caixa Econômica. E sobre o famoso Tigrinho e afins, o que ali, Fera da Bola, é uma manipulação. Quando o indivíduo ali cria logo a sua conta, ele começa a ganhar. Né? Aí o indivíduo são boas, né? se empolga, começa a apostar mais alto, aí entra o algoritmo para manipular. Aquele dinheiro que o indivíduo ganhou, ele começa a perder. E esse dinheiro perdido vai para aqueles que acabaram de criar as suas contas. Mas no final das contas, quem vai lucrar mesmo é o dono ali do Tigrinho, os influenciadores, muito influenciador aí, famoso, essas subpersonalidades do mundo virtual, fazendo propaganda dessas casas aí de aposta, denominadas aí Tigrinho e afins. Pois é. Aguardemos. Vamos aguardar. E tem também a informação de que, convenhamos, né? Se der certo e o governo conseguir colocar na pista e não for uma coisa tão abominável quanto o Tigrinho, vai ser uma jogada de mestre, né? Porque com a nova plataforma, a Caixa projeta a arrecadação de entre 2 e 2,5 bilhões só no ano que vem, só em 2026, buscando aí equilibrar a queda das loterias tradicionais e aproveitar o crescente mercado de apostas digitais. Fica aí nosso registro. Amargosa FM Notícias. Pois é, vamos aqui pro momento do olhar com a próxima pauta que tá por aqui já. Pronto, hora certa pra você, meio-dia, 13h25. Que meio-dia? 13h25. Pois é, essa é a fresquinha de hoje, viu? Referente aí ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Olha, o presidente Lula fez uma fala hoje que no mínimo atrapalhada, né? No mínimo aí a polêmica tá garantida. Ele disse que traficantes são vítimas dos usuários de drogas. Vamos ouvir aqui? Dá pra ouvir, Davi? Dá pra ouvir? Dá tempo de ouvir? Dá tempo de ouvir? Pra colocar aqui o áudio, né? Até porque fica fidedigno. Não é a íntegra, mas é a íntegra do trecho em questão que está sendo aí observado pela turma criticada, né? A polêmica tá aí pipocando nos portais de notícia. Deixa eu abrir aqui pra gente colocar. E é no mínimo aqui reverter a lógica do narcotráfico, né? No mínimo ele tá revertendo a lógica, porque na lógica o traficante sempre é o algoz, sim ou não? É o vilão, sim ou não? Vamos ver aqui? Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja mesmo, viu? Queria entender. Tocha Neto, está publicado no portal Toalete, não perdeu tempo, a gente publicou logo, né? Porque dá conta aí da preocupação, o que é que o presidente quis dizer, o que é que ele disse, né? Os usuários são responsáveis pelos traficantes e que os traficantes são vítimas dos usuários. A frase do presidente Lula foi hoje, não é? Em uma
evento da agenda lá na Indonésia, hoje sexta-feira, para comentar as ações do governo dos Estados Unidos contra o tráfico internacional de drogas. Ele quis dar um recado para a geopolítica, para o Trump, mas ficou aí... O que é que a gente pode entender disso aí, professor? Sinceramente, ouvinte da Amargosa FM, quando eu vi a notícia, eu pensei que era fake news, que havia uma manipulação de inteligência artificial. Porém, quando fiz uma análise ali mais apurada, percebi que aquele conteúdo era de fato verídico. Uma fala aí meio que dúbia, oriunda do chefe de Estado, do chefe maior do governo brasileiro, o presidente da República. Porém, Davi, essa fala de Lula não chega a ser surpreendente, porque, claro, ele segue a perspectiva da ideologia de esquerda, que vai colocar ali o bandido como vítima da sociedade. Nesta perspectiva, o traficante também é vítima da sociedade. Mas no final das contas, quem é a vítima de fato do tráfico é a sociedade. O presidente esqueceu de enfatizar que a sociedade que vem sendo aí vitimada, vem sendo aí massacrada por essas facções, pelo crime organizado, que insistem em dizer, aqui no Brasil já é máfia. Não foi só você que achou que era fake news, não? Quando eu mostrei pro Fera da Bola, hein, Rede? Como foi? Você... Eu, sinceramente, estou acreditando até agora, né? A fala do professor Tosta Neto aqui, né? Que tá me convencendo que não é um fake news ali. Né? Porque, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, esse pessoal tem falado coisas aí, né? Eu vi, acho que foi ano passado, salvo engano, foi no início desse ano, uma fala da primeira dama, meu irmão, falando aquilo que a gente não pode falar aqui no rádio, aquela frase que não se pode falar aqui no rádio. Ela falou em inglês, né? Mas se eu falar em inglês, eu vou estar falando a mesma coisa. O tema é tão popular que quando falamos inglês já sabemos o significado. Já sabemos a tradução, o sentido. A gente não sabe mais o que é que esse pessoal está pensando, né? Em relação ao nosso povo, não. O que é que eles querem, não, viu? Difícil, viu, professor? Pois é, o que é que eles querem, viu? Então tá aí, fica onde eles querem chegar. Onde eles querem chegar. O presidente ainda classificou, atuou aí o modus operandi do combate ao tráfico como uma batalha do bem contra o mal. Até maniqueísmo ele usou, né? Como se não precisasse, né? Nesse sentido. Mas aí tem uma incoerência, Sim. Tem um problema aí de ordem lógica. Uma luta de bem contra o mal, como é que uma vítima pode ser encaixada aí no arquétipo do mal? A fala do presidente foi incoerente, Regis. Mas já que ele falou que o traficante é vítima, ele não pode ser colocado ali no âmbito do mal. Não, de maneira... Oh, meu Deus, é rir pra não chorar. É difícil. Desculpa. Eu tive que rir agora, porque inverteu os quadros, né? Sim, é uma confusão que... Pois é, Ou ele é tão genial na sua fala que nós, meros mortais, não conseguimos entender. Pois é, e pode ser, né? Quem sabe. Eu sei que a gente publicou nas redes sociais esse vídeo também, né? Pra dar conta, e é claro que o Davi Brito checou direitinho antes, bora ficar assustado. Perfeito. Caberia se publicar. A turma tá comentando aqui, teve que dizer assim, bebeu novamente, a turma comenta, né? Exatamente. Bebeu novamente, outro disse, é doido, é? Aí outro disse, que brisa foi essa, meu presidente? Aí você... lasca nós, a turma comentando nas redes sociais, que também é engraçado de trazer, mas é um fato, né? De qualquer forma, o assunto, ele está aí colocado, tendo em vista o trabalho do Trump, intensificando o combate ao narcotráfico internacional, e o Lula disse que está aberto a fazer esse diálogo lá com o presidente norte-americano. Vamos aguardar, né, para que esse assunto fique melhor explicado, né? O fato é que não caiu bem e a polêmica está colocada e a gente registrou. Tamo juntos. Amargosa FM Notícia. O traficante vai ter razão lá com o Trump? Será? O Trump já sabe como é. O Trump sabe como é, né? Só um adendo, Davi. Toda vez que Lula fala de improviso, ele nos oportuniza uma série aí de pérolas. Pois é. E sempre... pérolas linguísticas. Não, e o pior, sabe o que acontece? É sempre também na minha opinião, momento de sincericídio, né?
porque ele não tá falando ali é apenas um mero erro, de fato parece que é um entendimento que ele tem, né? E o modus operandi até do próprio trato que se tem com o crime, com a criminalidade, a própria leniência que se tem quando ele visita, ou quando os seus membros do governo visitam lugar conflagrado, quando tem o respeito para chegar com tranquilidade, né? Enfim, vamos aguardar. E também, Davi, uma Sim. questão que precisamos aqui sinalizar, você destacou aí o maniqueísmo, que é a luta do bem, contra o mal, e normalmente a ideologia de esquerda não compra muito esse maniqueísmo. Então Lula repetiu aí um bordão, um princípio aí do maniqueísmo que a esquerda detesta. É só sentar na roda de cerveja e tomar cerveja. Resolve Você tudo, resolve né? Resolve. Senta aí, Lula é especialista. Até agora o povo o que foi taxado tá guardando essa resolução, bem como também a guerra da Ucrânia e da Rússia, né? Está sentado na mesa, não resolveu nada ainda. Mas vamos mudar o próximo ponto. O momento, outro lá em pauta, no seu momento de notícias aqui. Amargosa FM Notícias. Amargosa FM Notícias. Tem também aí esse encontro publicado hoje, né? Um encontro aí entre o Papa e o rei inglês. E oraram juntos pela primeira vez há quase 500 anos. Tocha Neto, aí tem uma conotação histórica importante, né? São 500 anos aí que esse encontro não acontece. Fala um pouco. Início do século XVI, no contexto da reforma protestante, houve o rompimento da igreja inglesa e a igreja católica. A igreja inglesa que passou a ser chamada de igreja anglicana, cujo líder máximo não seria o Papa, e sim o rei inglês. Então, fera da bola, até hoje na Inglaterra, o rei, além de ser chefe de Estado, ele é também o chefe da igreja anglicana. E no início do século XVI houve um rompimento da igreja da Inglaterra com a igreja católica. E depois aí de 500 anos praticamente voltou a ter um encontro entre o rei da Inglaterra e o chefe máximo da igreja católica. Por isso que nós, Davi, fizemos questão de oportunizar tal publicação no portal do Outro Olhar, porque foi um evento histórico aí na cristandade. 500 anos, um encontro aí entre o Papa e o rei inglês. Impressionante. Não some não dá pra ter vir mais vezes não, velho. Vamos negociar. Contrato tanto conhecimento, né? Juntos aí, viu? Deixa eu falar pra você, temos aqui também a pauta que o Fera da Bola também vai participar aqui mais intensamente. Tô falando aqui desse momento, quem cantou a pedra foi até ele que pediu. Traz o esporte aí. Ô, professor Tocha Neto, semana tranquila pro futebol baiano, né? O Vitória bateu o Santos na Vila Belmiro e o Bahia bateu o Internacional, rememorando, revivendo aí a final de 88, né? Pelo menos os dois clubes que fizeram aí aquela importante final há 40 anos atrás, né? 88, Bahia e Internacional. Como é que foi? Como é que você observou aí o fim de semana esportivo, em especial, melhor dizendo, a semana, né? O jogo do Vitória contra o Santos, né? O que você achou? Davi, sinceramente, acho que pouquíssimas pessoas, Régia, apesar da situação do Santos, acreditavam na vitória do Vitória lá na Vila Belmiro, porque na história, pelo Campeonato Brasileiro, acho que no geral também, o Vitória nunca tinha conseguido um triunfo na Vila Belmiro. E conseguiu, diminuindo a distância ali para o Santos. O Bahia, por sua vez, no meio de semana, na rodada ali que era condizente com um jogo a menos, o Bahia conseguiu vencer o Internacional, superou o Botafogo, está cada vez mais consolidando a sua posição ali para classificar de forma direta para a Copa Libertadores da América. Você falando do Santos e não contando que o Santos fez um jogo bom contra o Perfeito. Corinthians, né? Tinha acabado de ganhar o clássico. Exatamente, contra o Corinthians, 3-1. Aquilo deixou uma desconfiança, uma pulga atrás da orelha do torcedor do Vitória, depois daquele jogo do Santos com o Corinthians, né? Que o Vitória ia enfrentar o Santos e ninguém acreditava, como você falou, que o Vitória poderia vencer o Santos lá em Santos. Mas futebol tem aquela coisa, né? Tudo pode acontecer, né? Perfeito, Regi. E independentemente da condição do Santos, do elenco, posição na tabela, é sempre muito difícil para qualquer clube vencer o Santos na Vila Belmiro. Muito difícil, muito difícil. Inclusive Sempre foi, o Flamengo, né? Que está aí na verdadeiro vice-liderança, caldeirão, né?
perdeu lá na Vila Belmiro para o Santos. Muito difícil jogar lá e o Vitória conseguiu o triunfo. E agora na 30ª rodada, o Vitória amanhã vai enfrentar o Corinthians no Barradão às 16 horas. E o Bahia, por sua vez, vai enfrentar o São Paulo às 21h30 no estádio Cícero Pompeu de Toledo. Veja aí o Vitória com condição de bater o Corinthians. E o Bahia, apesar de jogar fora de casa, tem aí totais condições de ganhar do São Paulo lá no Morumbi, porque também o São Paulo não vem tão bem. Eu tinha chegado aqui segunda-feira e Brito tinha me relatado que justamente você tinha comentado que era um jogo chave, o jogo do Vitória com o jogo do Santos. A final, realmente, né? Era uma final. Uma final. E provavelmente vai ter que jogar outra final novamente contra o Corinthians. Um jogo importantíssimo, porque precisa vencer para tentar ali, porque o Santos ainda tem um jogo a menos, né? Na verdade tem um jogo a menos. Isso, tem um mas jogo a pelo menos menos. vencendo, já encosta ali no Corinthians, já encosta também no Internacional, né? Então já fica mais perto ali, mais próximo de estar se afastando da zona perigosa, né? Perfeito. No caso, porque se o Vitória vier a perder ou empatar, a situação já vai ficar complicada, né? Já vai se complicar. Porque vem aqui o Santos, venha e ganhe do Botafogo lá, tudo pode acontecer. A expectativa que a gente tem, que o torcedor do Vitória tem, hoje é que o Santos não ganhe do Botafogo. Mas o futebol é uma coisa imprevisível. Né? Nós não acreditávamos que o Vitória chegasse lá e vencesse o Santos lá na Vila Belmiro. Então não é diferente com o jogo do Santos lá enfrentando o Botafogo lá no Engenhão. O Santos pode chegar também lá e surpreender o Botafogo. Né? Tem outro jogo importantíssimo que é o jogo do Atlético Mineiro com o jogo do Ceará. É um jogo importante para o Vitória. Uma vitória do Atlético é importante para o Vitória também porque permanece com os 35 pontos. A equipe do Ceará. Uma vitória do Ceará é importante porque o Atlético fica com 34 e o Vitória vencendo consegue chegar à mesma quantidade de pontos do Atlético Mineiro. E sobre a situação do Vitória, Regi, o clube perdeu pontos importantes aí no final da partida contra o Palmeiras, Foram 4 jogos, contra o Sport assim, também. consecutivos, 4 empates vencidos. Aí esses contra o pontos Sport, aí Palmeiras. perdidos estão fazendo a diferença. Diferença. E como faz diferença? Se o Vitória pudesse pelo menos contar com metade desses pontos, estaria fora da zona. Certamente estaria fora da zona. Agora, provavelmente, essas últimas 8 rodadas, 8 rodadas agora, né? Isso. 8 × 8, 24, o Vitória tem que somar no mínimo aí 15 pontos para se afastar de vez aí do rebaixamento, né? Eu acho que no mínimo 15 pontos. 31, 46 pontos. Essa é. Né? A depender, não é? E o Bahia tá muito bem, né? Não, o Bahia tá bem, O Bahia já praticamente aí, se ele der continuidade aí nessas sequências de vitória, o Bahia melhorou também, né? Sim, o jogo a menos. Teve uma recaída, salto teve um na jogo a tabela. menos, Brasileiro teve aquela tá queda bem, dos né? goleiros, né? Aquela fase ruim dos goleiros. O Ronaldo agora voltou a pegar bem novamente, né? Então o Bahia voltou a jogar melhor novamente. Então a tendência do Bahia é se garantir ali Na Libertadores. Na Libertadores, exatamente. Não sei se entre os 4, né? Mas ali entre os 6 ali, eu acho que o Bahia vai estar. O Bahia está no caminho certo, tem uma gestão bastante profissional com o Grupo City, que não faz contratações caras, malucas. É tudo Exatamente. ali no planejamento. O que eu não Pessoal entendo planejado, bem né? é que o Bahia ainda não tem um goleiro, Regi, tão confiável. Exatamente. E tem centroavante bom? João Tem Paulo, mais de um bom? Tem o William José, O José é bom centroavante. centroavante e- de Não, ataque. E banco também. currículo no futebol europeu. Precisa do banco melhor Não, o também. Rogério Ceni ele tem feito, e eu tenho ouvido muito dos torcedores do Bahia, tem reclamado muito do Rogério Ceni pelas mudanças que ele tem feito no clube. Mas o que é que está acontecendo? É muita contusão. Tem que fazer aquela rotatividade, tem que colocar o jogador. Para quem é contundido, é ruim, porque vai ter que se recuperar, aquele tempo de se recuperar, vai ter aquele tempo de você se adaptar novamente, voltar à forma física. Para quem tá ali, para quem vai entrar no lugar de quem se contundiu, é bom, porque vai ali tentar segurar uma vaga, né? Então assim, acontece, se não tivesse essas rotatividades, se não tivesse esses jogadores à altura para fazer essa rotatividade, com certeza o Bahia não estaria nessa situação. Então às vezes o torcedor reclama, botou Iago Borduque, botou não sei quem, mas tem que colocar. Tem jeito. Tem que rodar o elenco. Tem que rodar o Tem uma elenco. competição pesada. Cada jogo é um jogo, cada jogo é uma história diferente. Nem sempre um jogo com o Everton Ribeiro vai ser bom pro Bahia, nem sempre um jogo com o William José jogando de centroavante não vai ser bom pro Bahia. Cada jogo é uma história, cada jogo é um jogo. Né, professor? E é preciso ter paciência com o Rogério. Eu entendo a angústia do torcedor, algumas críticas, mas o fato é que ele entende muito de futebol.
Desde a época lá de jogador, ele já tinha um olhar diferenciado da coisa. Eu penso assim, Rogério, se você referência, pensar, ó, Rogério, falar em futebol com o Rogério, ele sabe quantos gomos Sabe tem, demais. quantos gomos tem numa rede, quantas linhas, costura tem numa bola, o tamanho do campo, onde a bola... Ele sabe tudo de futebol. Sabe tudo, sabe tudo, né? Sabe tudo de futebol. E os números deles enquanto jogador também são impressionantes demais, né? Aí, O maior ídolo do São Paulo, o maior artilheiro Aí. maior goleiro, Maior goleiro, do mundo. artilheiro da história. diferenciado. Gente, nosso tempo chegando ao final, Dá tem pra mais mais nada, nada, só de dá pra mais agradecer nada. a Deus, né, pelo carinho, mas antes de deixar o professor fazer suas considerações, depois eu faço e o Brito daí a continuidade ao final. Desde Tocha, já, obrigado, Davi, obrigado, mais meu uma vez te agradeço pela Valeu, parceria. jovem. Te agradeço, Regi, pelas palavras elogiosas e um agradecimento especial ao ouvinte da Amargosa FM, você ouvinte, que é o sentido de nós estarmos aqui oportunizando, fazendo esse trabalho aí de notícias e de reflexão. Obrigado e até a próxima. Valeu, esse foi o professor Tocha Neto. Semana que vem, com fé em Deus, tem mais. O nosso enciclopédico aqui fazendo bate-papo, repercutindo as principais notícias do portal Autolef.com e notícias do cotidiano, né? Tamo juntos, tamo juntos.